quero terminar falando de como o conhecimento de Deus é necessário na vida de um personagem neotestamentário, Pedro. E eu escolhi Pedro por causa de algumas histórias preciosas, mas também porque ele termina a sua carta, segunda carta, com uma última recomendação. A última recomendação que ele tem é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele pede que você cresça no conhecimento. Portanto, o que eu vou dizer agora não é para pessoas que não conhecem a Deus e precisam passar a conhecê-lo. Eu estou falando com pessoas que talvez já conheçam a Deus, mas precisam crescer no conhecimento dele. Tá? Então isso vale para onde você estiver na sua caminhada cristã. E eu quero lembrar você que foi por causa desse conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado, que Pedro passou a se entender melhor, a se enxergar melhor, a ver seus pecados, suas fraquezas. Eu quero lembrar de duas ocasiões. A primeira ocasião foi quando Cristo, depois de ter ensinado as multidões, a partir do barco de Simão, ele estava lá no barco de Simão, ele sai, afasta-se porque a multidão estava pressionando ele, e ele começa a falar com as pessoas. Terminado, ele fala assim: Simão, vamos para as águas profundas, lance as redes. Senhor, eu já pesquei a noite inteira, e de peixe eu entendo, Senhor, mas, porque o Senhor falou, por respeito ao Senhor eu vou lançar. E ele lança as redes. E a gente conhece a história, sabe que Deus fez um negócio meio mágico ali, falou para todos os peixes: pula na rede. Acho que peixes de toda a redondeza vieram e pularam na rede. E aí as redes começaram a se rasgar, e Pedro está tendo dificuldade, ele chama outro barco, eles repartem para os dois barcos, e os barcos começam a afundar, diz o texto. Aí o verso seguinte fala que Pedro viu tudo aquilo, e ele disse para Deus assim, para Jesus Cristo, o Deus encarnado: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Por que Pedro reage assim? Ele conhecia Jesus Cristo, não conhecia? Ele sabia quem era Jesus, ele sabia muitas qualidades de Jesus, mas estar mais próximo de Jesus e ver o que Jesus havia feito, revelou o seu ceticismo, a sua incredulidade. Mas o que me espanta no texto não é só isso, é que Jesus poderia ter dito: tá bom, mas ele não faz isso. Porque quando Deus cuida dos seus filhos, Ele não expõe os seus pecados para deixá-los no ridículo. Ele faz para tratar. E é por isso que o final daquela história, daquela perícope, Jesus Cristo fala assim: não temas, doravante serás pescador de homens. Em outras palavras, Pedro, você não está entendendo. Eu estou tratando de você porque eu vou fazer você vencer o temor das pessoas. Você não vai mais ser incrédulo quando você prega, você vai ser confiante quando você prega. Você vai ser pescador de homens. Jesus Cristo revelara o pecado de Pedro a fim de tratá-lo, de moldá-lo. A segunda ocasião você conhece muito bem. É o episódio, a famosa conversa que Cristo tem, o Cristo ressurreto tem com Pedro, depois que Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. E aí Jesus está lá conversando, e Pedro não quer mexer no vespeiro, porque é muito ruim. Mas está bem, ele tá amando a Jesus Cristo, tá bom, estão comendo. Aí Jesus, então, em determinado momento da conversa, fala assim: Simão, filho de João, tu me amas? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Interessante ele dizer isso. Ele não afirma só, claro que sim. Ele diz assim, tu sabes, em outras palavras, tu me sondas e me conheces. Jesus vem segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Aí vem a pior de todas, a terceira. Por que a pior de todas? Porque 3 bate com as 3 vezes que ele traiu a Jesus. Ele sabia, ele percebeu que Jesus estava ferindo e machucando ele. Então o texto deixa bem claro que ele se entristeceu porque Jesus perguntou a 3ª vez. Ele podia ter se entristecido pela 2ª vez, como quem disse: não ouviu?
Você não acredita em mim? Mas não, a terceira vez remontou à sua falha. E é por isso que ele diz algo um pouco diferente. Senhor, tu sabes todas as coisas. E sabes que eu te amo. É como se da terceira vez ele entendesse, baixasse a cabeça. E falasse assim, Senhor, som do meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Jesus está tratando dele ali. Está tratando de uma forma que ele ainda não havia se conhecido. O seu pecado foi muito revelador. Mas mais revelador ainda foi a maneira como Jesus Cristo tratou dele. Por quê? Porque não fica só na humilhação e Jesus não fala assim, ó, agora aprenda a lição. Não. O que acontece é que Jesus Cristo trata dele as 3 vezes. Quando ele responde que ama, Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas. E aí em seguida Jesus profere uma profecia sobre como Pedro iria morrer. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus está tratando de Pedro. Pedro não tinha dúvida de que amava a Cristo, mas ele ainda não havia se dado conta de que o Salvador precisava tratá-lo em relação ao seu temor de homens. Ele temia as pessoas, como eu e você, que fazemos muitas coisas por causa do que os outros estão vendo. Mas Cristo revela o seu pecado não só para entristecê-lo, mas para transformá-lo em um pastor ousado perante os seus adversários. E a gente tem evidência bíblica disso. Em Atos, tem 2 momentos que a gente vê como Deus tratou de Jesus Cristo, como Jesus Cristo tratou de Pedro, e isso funcionou, isso operou maravilhas. Primeiro é em Atos capítulo 4, quando Pedro está conversando lá no Sinédrio, diz que cheio do Espírito ele fala ousadamente contra eles, e aí eles dizem, ó, shh, quietinho. E aí Pedro fala assim, o que vocês pensam que vocês são? Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Olha o que aconteceu com Pedro, presta atenção. Se você está lendo a Bíblia pela primeira vez, eu imagino que você fique espantado, porque 3, 4 capítulos atrás, Pedro tem medo de homens. João segue com Atos, e se você olhar para o cânon, você fala assim, mas peraí, é o mesmo Pedro? Transformado. Jesus Cristo tratou dele. Ele não tem medo de homens mais. Ele também não tem ceticismo, porque no capítulo 10 ele é levado para falar para gentios na casa de Cornélio. Você sabe que Pedro tem um pé atrás em relação a gentios. Jesus Cristo tem que mostrar para ele o véu com os animais, dizendo, ó, não tem mais impureza, vai lá e fala. Ele vai e fala e se convertem. E os outros judeus falam assim, não é possível, eles receberam o Espírito Santo também. E aí Pedro disse assim, ó, receberam, e quem disse que não deviam ser batizados? Não tem mais ceticismo, não tem mais divisão de quem deve ser abençoado e quem não deve. Pedro aqui está tratado. E eu quero que você entenda que o mesmo tratamento que o Salvador teve com Pedro, Ele pode ter com você também. Ele pode fazer você enxergar coisas a seu respeito que você ainda não viu. Você precisa disso. Você precisa fazer como Tiago nos ensina no capítulo 1 da sua epístola, olhar para a Bíblia, para a Escritura, como um espelho. E quem olha para o espelho, se logo esquece da sua aparência, não usou o espelho para aquilo que serve. O espelho serve para você olhar, ver o que está errado e corrigir. E é isso que a Escritura nos ensina. Deus não expõe só as suas vergonhas para que você saia machucado. Ele expõe os seus pecados e as suas impurezas para conduzir você à maturidade. Eu falei no início e eu repito, conhecimento de Deus é fundamental para a vida cristã. Você não pode só conhecer a Deus, você tem que crescer no conhecimento de Deus.